Olá galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui para mais uma de nossas videoaulas e como vocês podem perceber já está bem escuro, né? Eu estou gravando esse vídeo à noite, por isso a iluminação não está a iluminação ideal. Antes de começar esse vídeo eu gostaria de agradecer alguns comentários, né? Agradecer o comentário da Amanda Bordignon, que pediu para fazer um vídeo de outro capítulo do livro História da Vida Privada no Brasil. Agradecer um comentário muito valioso do César Miranda, que comentou num vídeo do Mircea Eliade, o Sagrado e o Profano. Comentário show de bola, parabéns. Agradecer o Everaldo Marques Souza, que comentou num vídeo do Karl Marx. Obrigado pelo elogio a respeito da didática. Agradecer Aldo Luiz Evangelista, que esse é o nosso fiel escudeiro, né? Ele sempre traz participações bastante interessantes nos nossos vídeos. Muito obrigado, você contribui muito para o nosso canal. Gostaria de agradecer o Jonathan Santos, que também comentou em um dos nossos vídeos. Obrigado, irmão. Lucas Ribeiro, que comentou no vídeo do Manifesto. Graziele Gonçalves, que me defendeu nesse vídeo aí do Karl Marx, onde muita gente expressa ódio só porque eu expliquei um autor. Agradecer o Ângelo Ricardo, que também é o nosso fiel escudeiro aqui do canal, ele sempre está presente em nossos vídeos. Uma satisfação ter você aqui com a gente, tá? Agradecer o Alexandre Peixoto, que comentou num vídeo sobre a modernidade. Obrigado por participar e assistir o nosso canal. E eu acho que é basicamente isso, ok? Muito obrigado, gente. Vocês são demais. Então eu gostaria de dar continuidade à nossa série de vídeos a respeito do livro História da Vida Privada no Brasil, que é uma série que surgiu dentro desse calor das eleições, né? Então, eu tinha feito um compromisso comigo mesmo que se o Haddad tivesse ganhado para presidente, eu iria fazer uma série de vídeos sobre filosofia ética. E que se o Bolsonaro ganhasse para presidente, eu iria fazer uma série de vídeos a respeito da história do Brasil. E é isso que eu tenho feito, né? Começamos com esse livro História da Vida Privada no Brasil, sobretudo o capítulo 1, escrito por Fernando Novaes, um professor emérito de História da Unesp, um dos grandes historiadores aí do Brasil, né? E nós pegamos o primeiro capítulo e dividimos ele em 4 partes. O título do capítulo é Condições da Privacidade na Colônia. E as partes que nós já falamos foi, primeiramente, a introdução, onde ele traz um contexto do que está acontecendo na Europa, né? A segunda parte, ou segundo subtítulo que nós colocamos nesse capítulo foi mobilidade, que é uma colonização móvel, não só geograficamente, mas também em sua concepção imaginária e na sua relação econômica. E hoje nós vamos comentar a respeito da terceira parte, o terceiro subtítulo dentro desse capítulo, que eu dei o nome de colonização como um período intermediário, né? Diversidade, fluidez e dispersão. Esse é o tema da colonização no Brasil e no mundo, né? A colonização lusitana, ela é sempre transição. Isso é importante nós pensarmos. A colonização lusitana no Brasil, ela é sempre transição. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de expressar, e o autor ele traz para a gente essa ideia, é de que existe uma clivagem muito evidente quando nós chegamos na escravidão, né? A clivagem está entre... Passando um avião aqui. A clivagem, ela está entre os compelidos ao trabalho, né? E os que compelem ao trabalho. Essa divisão, essa distinção, essa ruptura ou esse contraste, né?
ele é muito claro, ele fica muito evidente. Existem aqueles que compelem as pessoas ao trabalho, né? E existem aqueles que são compelidos a esse trabalho. E aí são entre essas relações, ou dentro dessas lacunas dessas relações, no intermediário dessas relações, é que nós temos essas situações, vamos dizer, ambíguas, híbridas, né? Que, por exemplo, a miscigenação. E aí nós estamos falando então que nós colocamos o subtítulo de um período intermediário, né? Pensando essa ideia de intermediário como um lugar também de liminaridade, vamos dizer assim. Por exemplo, a miscigenação. A miscigenação ela é, ao mesmo tempo, um canal de aproximação, certo? Lá no livro Casa Grande Senzala do Gilberto Freire, ele fala a respeito disso. Quando ele diz assim, ó, o filho da mulata brincava junto com o filho do senhor de engenho. Né? Eles brincavam juntos, eles cresciam juntos. Né? Só que ao mesmo tempo que essa relação era uma relação de aproximação, certo? A mãe de leite, por exemplo, a negra que dava leite para o filho da senhora de engenho, o menino que brincava junto com o filho do senhor de engenho, o filho da mulata, né? Essas relações, elas tinham de um certo tipo de aproximação entre esses contrastes, entre esse contraditório. Porém, existe também a dominação, né? A gente pode ver, por exemplo, alguma das brincadeiras entre o menininho branco e o filho da mulata, o negro. Ele servia de cavalo, né, para o filho da senhora do senhor de engenho. Então, se a gente for pensar, existe uma proximidade, existe essa ideia da miscigenação, ela traz essa ideia da proximidade, mas existe também uma ideia da dominação. Por isso que esse lugar da miscigenação, ele é um lugar de amansamento, entende? Ele é um lugar de amansamento dessa relação, essa relação não fica tão insípida ou tão forte, né? Mas ao mesmo tempo é um território de enrijecimento do sistema, porque mantém-se essa clivagem em sua totalidade, em sua plenitude, mesmo que adocicada, mesmo que amansada. Essa clivagem, essa distinção clara, essa ruptura, esse contraste, ele fica evidente, ele fica pleno, né? Mesmo que seja por trás de uma máscara chamada amansamento, adocicada, né? Essa relação fica mais adocicada. Mas a ideia basicamente é o seguinte, que uma camada intermediária também acontecia não só nas relações, nessas relações do senhor com o escravo, mas acontecia também nas sensações. Né? Existia uma transitoriedade, existia uma intermediariedade, né? Uma passagem na mentalidade colonial. Então, cotidianidade, intimidade, individualidade e vida familiar deve, portanto, serem estudados em 3 tipos básicos. Senhores, a relação dos senhores com os senhores, a relação interna dos escravos e as relações intermediárias entre senhores e escravos. Então existe uma relação intermediária aí, porque nós temos 2 espaços muito distintos, certo? Que é a relação dos senhores com os senhores. Esse é um espaço, esse é um mundo. Essa é uma mentalidade, uma maneira de pensar, uma maneira de se portar, uma maneira de existir. E existe um outro espaço, que é a relação interna dos escravos, que é uma outra mentalidade, uma outra maneira de existir, uma outra maneira de pensar, de ver e de viver o mundo. Nós temos uma relação intermediária entre essas 2 relações, entre esses 2 mundos, que é a relação dos senhores com os seus escravos. Mas o autor diz, a clivagem, essa distinção,
entre esses dois mundos, ela permanece irredutível. Por mais que existam espaços intermediários, por exemplo, o trabalho sempre se apresentará como servidão e o lazer sempre se apresentará como dominação. Agora, a originalidade do Brasil constitui que nessas camadas e nessas relações ambíguas e híbridas, né, ela de alguma forma constitui aqui algum tipo de mobilidade. Porque olha só, a sociedade do antigo regime, ou seja, lá, Portugal, a sociedade europeia, ela é dividida em estamento. E a mobilidade dessas classes sociais, elas são mobilidades mínimas, ínfimas. Em contrapartida, na colônia, essa mobilidade é dotada de um maior significado, mesmo sendo uma sociedade estamental, né? Mesmo sendo paradoxal essa clivagem, essa ruptura clara, evidente, existe algum tipo de originalidade na nossa história, né? Que esses estamentos, essas classes sociais, de alguma forma elas ganham algum tipo de mobilidade maior do que no antigo regime europeu. Em minhas palavras, eu coloquei: nossa originalidade é composta pelo paradoxo de sermos colonizados por colonizadores que deveriam fazer de nós estamentos, mas esses estamentos aqui ganham a conjunção de uma clivagem com movimentação. Essa sensação de ambiguidade, entende? Que nós estamos falando. As sensações e o viver em colônias tinha como base o caráter da extroversão da economia colonial. Muito interessante o diálogo, por exemplo, dessa ideia com o sentido da colonização do Caio Prado Júnior, né? Sempre a ideia de sensação era de extroversão, de mandar a economia daqui para fora. Então, me parece aqui que o autor se entrega a uma análise bastante econômica, o que para mim fica evidente a ideia clara de estrutura e superestrutura, né? A ideia de sensação sendo uma superestrutura, mas o que define a sensação, a mentalidade, a política, a cultura, as relações sociais, elas são definidas pela superestrutura e pela base econômica. Me parece que o autor toma esse partido aqui em um determinado momento do texto. Mas, contudo, está deixando definido que é um estímulo à acumulação primitiva de capital mercantil autônomo no centro do sistema. Para mim, não ficou muito clara a ideia do que é esse capital mercantil autônomo aqui no Brasil, entende? Mas fica claro que ele está tentando abordar essa conjuntura dentro da ideia de uma transição. Agora, essa ideia da colonização por exploração, que o Caio Prado Júnior vai trazer posteriormente, o Frei Vicente de Salvador já deixava claro esse conceito. E aí eu gostaria de ler o que ele escreve para a gente na íntegra, né? Ele diz assim, ó, a respeito dos portugueses, tá? E deste modo, Sião os povoadores, os quais, por mais arraigados que nessa terra eles estejam, e mais ricos que eles sejam aqui, tudo eles pretendem levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberam falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal. Porque tudo eles querem para lá. E isso não tem só os que de lá vieram, não é só os portugueses não, mas ainda os que cá nasceram, que uns e outros usam a terra não como senhores, mas como os usufrutuários, só para a desfrutarem e deixarem depois destruída, né? Essa é a cultura da plantation, essa é a cultura da exploração ou da colonização por exploração que o Caio Prado Júnior vai dizer lá na frente. Mas o Frei Salvador, né? Frei Vicente Salvador já dizia isso bem antes, ok? Então, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, de divulgar esse canal, de curtir esse canal, de deixar o seu comentário aqui embaixo, fazer um pedido ou alguma observação.
essa definição de capital mercantil autônomo, acho que é no Brasil, acho que se alguém souber, por favor, comente aqui embaixo. É bem-vinda a sua contribuição. Espero que de alguma forma vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau.